é aquele também que tem a capacidade de confortar o coração da família, dos amigos, de todos que é cristão, demonstrando a sua solidariedade. E eu, pastor Luiz Fernando Pereira, pastor desta igreja, Primeira Igreja Batista Divina, em nome da mesma, quero expressar a nossa dor, expressar à família a nossa solidariedade e expressar também o quanto o nosso povo é solidário, amigo, e a nossa oração é que Deus possa confortar os corações de todos. Nós vamos ter nesse momento um louvor, quando nós vamos expressar a Deus que nós entregamos a Ele a nossa oração e a nossa vida. É o que nós precisamos fazer. Quero ter a sua atenção mais uma vez. Olhe bem aqui para mim. Quero ler um texto. Eu, na verdade, estava compartilhando com o pastor Luiz Fernando e eu não desejaria hora nenhuma estar aqui. Mas atendendo o pedido da Vera, dele, quero compartilhar uma palavra em 1 minuto com você. Preciso que você preste bastante atenção, porque pode ser que o Espírito de Deus possa responder ao seu coração muitos questionamentos, muitas perguntas, que nesse momento eu tenho certeza, todos nós vamos fazer. A Bíblia nos conta uma história assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir. E no primeiro dia da semana,
foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. Deixa eu compartilhar, o pastor Francisco vai fazer uma oração aqui agora. Mas eu quero compartilhar com você uma palavra quando o pastor Luiz Fernando disse que era que eu estivesse aqui compartilhando essa palavra. Eu sei que o Espírito de Deus poderá ministrar o seu coração. Logo que Jesus morreu, foi sepultado, conduzido ao sepulcro. E quando passou o sábado, essas três mulheres, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas saíram de casa no domingo pela manhã. E quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Mas notem aqui no texto que houve um diálogo entre elas, houve uma conversa entre elas. O período em que elas saíram do centro da cidade de Jerusalém, passaram, quem sabe, no mercado para comprar alguns aromas, para ungir o corpo de Jesus, elas começaram a conversar, com certeza absoluta. Elas foram andando e foram conversando a respeito do que havia acontecido. E eu tenho para mim que essas três mulheres, elas devem ter feito vários questionamentos uma às outras, perguntando: será que precisava ter acontecido tudo da forma que aconteceu? Será que Jesus merecia ser crucificado daquele jeito? Será que ele não poderia viver um tempo a mais no nosso meio? Será que 33 anos ou apenas 3 anos de ministério, de exercício do ministério dele foi o suficiente? Será que ele não poderia ficar 15 anos mais, 20 anos a mais? E elas foram conversando aquilo, e depois surgiu uma preocupação entre elas. Elas estão levando aqui o bálsamo para o ungir, mas quem vai nos remover a pedra que está no sepulcro? Porque a pedra é muito grande. E aí nós começamos a perceber que elas estavam a caminho de um sepulcro, e sepulcro significa caminho de morte, mas na verdade, em se tratando de Jesus, já não era mais o caminho da morte.